Oi, estamos aqui em mais um Neuro e Você, o canal aberto para desmistificar a neurologia. Hoje vamos falar sobre um tema bem árduo, que é o desafio no diagnóstico precoce do transtorno do espectro autista. Nós sabemos, através de vários estudos, que a incidência está aumentando. Atualmente, a incidência do TEA está 1 para 54, ou seja, em cada 54 indivíduos, um indivíduo é portador do TEA. Infelizmente, nós não temos nenhum marcador genético, a gente não tem nenhum exame que possa nos auxiliar para dizer se o indivíduo tem ou não o autismo. Por isso é muito importante a gente escutar a família. Vários estudos têm indicado que a família é capaz de trazer essas informações precocemente. A gente tem que escutar essa família. Estudos demonstram que, aos 12 meses, 30% dos pais conseguem observar sinais que sugerem TEA no seu filho. Aos 18 meses, essa incidência aumenta para 50%. E aos 24 meses, 80% dos pais conseguem identificar sinais sugestivos de autismo. Daí a importância que, na dúvida, se leve para um neurologista ou um psiquiatra adequado para que a gente possa realmente fazer o diagnóstico e tratar o mais precoce possível. Estudos demonstram que lá nos Estados Unidos e outros países europeus, países de primeiro mundo, esse diagnóstico ultimamente tem sido tardio, em torno de 6 anos. Isso é muito ruim para o prognóstico. O Brasil não está tão mal. Aqui nós fazemos em torno de mais ou menos 4 anos de idade. Mas o ideal é mais precoce. Então a gente precisa escutar os pais. Há um estudo americano bem atual falando que uma faixa de 16 meses é suficiente para a gente apoiar-se no diagnóstico. Faixa de suspeição, ou seja, os pais, o médico pode suspeitar que esse indivíduo tem alguns sinais estranhos, aí inicia-se o acompanhamento e na dúvida trata-se como se fosse autismo. Houve um estudo envolvendo 1.269 crianças nos Estados Unidos e acompanhando essas crianças no transcorrer do tempo. 1,8% daquelas crianças que apresentavam algum sinal sugestivo de TEA aos 3 anos estavam fora do espectro, ou seja, elas não tinham transtorno do espectro autista. E pasme, 23,8% das crianças que aos 16 meses eram absolutamente normais, sem nada sugestivo de TEA, aos 3 anos foi feito o diagnóstico de TEA. Ou seja, é muito difícil a gente fazer o diagnóstico precocemente, mesmo levando em conta países desenvolvidos com profissionais extremamente experientes e uma alta tecnologia. Nós não temos marcador biológico, temos teste de triagem. No Brasil é lei. Aos 18 meses, todo pediatra tem que fazer um teste de triagem, chat, para ver se essa criança tem algum sinal sugestivo de autismo. Caso haja algum sinal preocupante, deve ser encaminhado para um especialista, como um neurologista infantil ou um psiquiatra infantil, que tem experiência na área para poder acompanhar esse indivíduo. Instrumental de diagnóstico, como o CARS, por exemplo, precisa de profissionais especializados, como o neuropsicólogo. Mesmo assim, a gente, para conseguir fechar o diagnóstico, precisa de mais tempo. Precisamos que esse cérebro esteja mais desenvolvido. Em torno de 3, 4 anos, a gente fecha o diagnóstico. Mas antes, na suspeição, a gente já começa a tratar com uma equipe multidisciplinar. Eu vou apresentar para vocês alguns vídeos de acesso livre na internet do Kennedy Krieger Institute, que é um grupo que estuda apenas autismo nos Estados Unidos, para vocês verem a complexidade da situação. Nesse primeiro vídeo, é uma criança típica de 14 meses. Veja como ela desfruta do brinquedo que está à sua frente. Em determinado momento, ela vai compartilhar com a mãe, que está sentada atrás dela. O tempo todo, ela está fazendo contato visual com o examinador. À direita, nós temos uma criança com TEA.
você vê que ela já não explora tão bem o brinquedo, ela pega o brinquedo, joga o brinquedo, pega o brinquedo, não é uma exploração adequada para a faixa etária, e em nenhum momento ela faz contato visual com o examinador. Nesse outro vídeo, à esquerda, nós temos uma criança com discreto atraso do desenvolvimento, mas não está dentro do espectro. Veja como ela olha para o objeto, ela olha para a mãe, divide o objeto com o examinador, compartilha. Quando o examinador mostra um brinquedo, ela consegue compartilhar o olhar com o examinador. Então esse é o comportamento adequado. Ao lado você já tem uma criança com autismo, o examinador está soltando umas bolinhas de sabão e essa criança fica mais interessada na bolinha de sabão do que no examinador. Em nenhum momento ela olha para o examinador. E ela, quando o examinador tenta compartilhar o olhar, ela olha o dedo do examinador. Então, realmente, fazer um diagnóstico precoce é um grande desafio. Mais uma vez eu ressalto que nos primeiros sinais, quando você observa que a criança está tendo algum sintoma atípico, você na suspeição, quando você suspeita, você já deve iniciar o tratamento. Mais para frente, em torno de 3 anos, você fecha esse diagnóstico. Não apresse em fechar o diagnóstico. A pressa é em começar o tratamento adequado, multidisciplinar, para que haja uma melhora do prognóstico. Muitas vezes, há necessidade de uma consulta prolongada ou mais de uma consulta. O neurologista precisa conhecer o desenvolvimento neuropsicomotor a fundo, como é o desenvolvimento de uma criança normal, para perceber as pequenas nuances que há nas crianças atípicas. E assim, com o tratamento precoce, há uma melhora do prognóstico. Muito obrigada, mais uma vez. Dúvidas, sugestões, entre em contato conosco. Obrigada.